né? Por que que eu falo do vício em comida? Porque eu insisto nesse tema, porque eu acho que esse tema é extremamente negligenciado, porque esse tema é deixado de lado, não é valorizado adequadamente. Eu estava fazendo um levantamento bibliográfico recente em livros mais antigos de medicina, e só para vocês entenderem, na medicina, até hoje, tá? Vou dizer que basicamente até hoje, a obesidade é a ingestão calórica superior ao consumo. Ponto. Basicamente isso. Você consome mais do que você gasta. Daniel, seja bem-vindo. Se eu consumo mais do que eu... Mas será que isso não seria só uma questão do... aquela pessoa que vai engordando 1 quilo, 2 quilos por ano, depois de 10 anos engordou aí, teve um aumento de peso de 20 quilos, que é expressivo, sim, mas a gente não está falando de obesidade mórbida. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. A gente está falando principalmente da pessoa que está lá no IMC, acima de 35, né, obesidade 2, beirando a obesidade 3. E a gente ouve um termo antigo que o pessoal fala, é gordo de cabeça. Isso é mais importante do que as pessoas podem imaginar. Muito se falava sobre... Hoje você vê muito programa, aquela pessoa com 250, 300 quilos, 200 quilos. E assim as pessoas chegam... Pô, como uma pessoa deixou chegar nesse ponto? A pergunta é... Muitas vezes uma pessoa que está acamada, não consegue se deslocar, quem dá comida para essa pessoa? Existe uma chantagem emocional, existe um... Seja bem-vinda, Damari, seja bem-vindo, Alexandre. E a recomendação da equipe agora é que eu pare de cumprimentar as pessoas. Estou brincando. Eu vou me prolongando aqui e vou puxando o papo. Mas o que acontece no processo? Eu costumo brincar, e eu defendo sistematicamente, para quem já fez uma bariátrica há 7 anos como eu, que eu levei acho que 1 ano depois da cirurgia para cair essa ficha. O obeso, e eu vou chamar de gordo, Dr. Davi, Aldilei, ele tem uma questão básica. Ele não gosta de comida, ele gosta de comer. Ele gosta de comer, ponto. Porque se ele gostasse de comida, ele valorizaria o paladar, ele valorizaria a mastigação, ele valorizaria uma série de coisas que ele não valoriza. Então, para a pessoa obesa mais severa, uma obesidade mórbida, uma obesidade mais grave, eu brinco que existe o tal do efeito escavadeira. Você vê que você vai num self-service, você vê a pessoa até curvada, gente, comendo. Né? Então eu brinco que uma das minhas regras, além da mastigação, é repousar o talher. Né? Eu fico triste quando eu não lembro disso e minha mulher me pega no pé por causa disso. Vamos entender algumas coisas, pessoal. Hoje, a neurociência já nos mostra que certas áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa obesa come é igual a pessoa que está cheirando cocaína. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que não importa que eu cheguei a quase 150 quilos, eu peso 94, 95 hoje, já se foram mais de 3 arrobas, como a gente brinca, mais de um saco de cimento, mas não existe ex-viciado. Existe a pessoa que vai lidar com isso, com essa suscetibilidade o tempo todo. Então, é muito importante a gente valorizar isso. É muito importante a gente entender que o gordo não é simplesmente a pessoa relaxada, irresponsável, sem determinação, sem disciplina. É engraçado, ninguém fala isso do alcoólatra, né? O obeso, ele é um viciado. Ele é um viciado que tem que entender o problema que ele tem. Isso não é desculpa. Isso é mais um grande motivo para que ele busque ferramentas para encontrar esse meio do caminho. Por exemplo, eu brinco muito, né? Eu defendo muito a cirurgia bariátrica numa série de situações, só que a cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta.
ela é uma ferramenta muito importante. Agora, você tem um índice de mais de 20% dos pacientes que tem reganho. E essa pessoa já passou por um processo de amputação, né? Você tirou 2/3 do estômago num sleeve, você fez uma derivação, alterou todo o processo de absorção de nutrientes num bypass, assim. Então, o que eu preciso que as pessoas comecem a entender é o seguinte, é mais sério do que a gente imagina. E esse vício, esse cérebro do obeso que acende, começa com açúcar. Então, a gente aprender a entender o que o açúcar faz no nosso corpo e no nosso cérebro, que vai abrir o caminho para uma obesidade. Porque, gente, acredite ou não, raramente você vai ver um obeso que diz que come. Não, eu sou gordo. Eu costumo dizer, né, a maior parte dos obesos são obesos, são gordos pela graça do Espírito Santo. Já dizia um querido amigo meu, especialista em emagrecimento, Dr. Fonseca. Ele fala de uma palestra fantástica, ele dizia, todo obeso é gordo, todo gordo é gordo pela graça do Espírito Santo, porque ele jura por Deus que não come. E eu não estou aqui para ser legal, simpático. Obesidade é uma doença, E66. Checar o CID para vocês. Tá? Então, a gente não está falando de estética, a gente não está falando de gordofobia, a gente está falando de doença. A gente está falando que a obesidade tem alguns problemas. Alguns problemas. Obesidade, você tem várias vezes aumentado o risco de câncer, você tem a geração, a implementação e o aumento de problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, desenvolvimento de diabetes, doenças articulares e assim vai. Tanto que na avaliação pré-operatória de um paciente, as comorbidades são relevantes. Então, eu queria muito chegar e dizer assim, eu digo isso no meu consultório, poxa, o que eu estou fazendo? Poxa, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai lidar com isso? Entenda. Ai, doutor João, eu como porque eu sou muito ansioso. Besteira. Você come porque você está viciado em comida. Você está me dizendo que se você estiver feliz, você não vai comer? Vai comer porque você está feliz, gente. Igual aquela pessoa que bebe. Ai, com esse calor, ele está aqui na Bahia. Ah, com esse calor, só uma cervejinha. E se o tempo está feio? Ah, com esse tempo feio, só uma cervejinha. Então, a gente tem que começar a levar a sério isso. Eu estava falando com o Dr. Davi, não posso dar o spoiler aí, mas quando a gente discute muito a prevenção de vícios, a gente fala do vício da hiperconectividade, da comida, das drogas, da bebida. Então, a gente está falando que hoje, eu, por exemplo, estou muito ligado à prevenção do vício em comida e a prevenção do vício em tecnologia. Eu estou muito preocupado aonde a gente vai chegar. Não se conhece na história nada que tenha tido a possibilidade de emburrecer mais o ser humano do que a tecnologia mal aplicada. E vou repetir, nada na história. E a gente não faz ideia da repercussão disso, ok? Por quê? Porque a gente está interrompendo processos de aprimoramento cerebral, de desenvolvimento infanto-juvenil. A gente está cada vez mais se acomodando com respostas mais simples, com ferramentas práticas onde a gente não pensa, onde a gente não reflete, onde a gente não discute. Já diz o velho ditado, você pode ler 5.000 livros e ser culto, agora você pode ler 5 e ser sábio. É o quanto você reflete sobre o conhecimento em questão. Então, a forma pela qual a gente vai trabalhando esse dia a dia do vício. Aí você pode falar assim, poxa, mas como que eu lido com vício? Primeiro você tem que ter a consciência que tem um vício. Eu convido vocês ao desafio dos 3. Câmera aqui, 3. Com certeza você conhece pessoas que emagreceram com dieta, você conhece pessoas que emagreceram com academia e vocês conhecem pessoas que emagreceram com dieta. A pergunta é, 3 anos depois, como essa pessoa estava? Na grande maioria das vezes, vamos falar de regra, não de exceção. A exceção na ciência a gente tem uma coisa chamada desvio padrão. Fugiu da regra, pode cair dependendo da incidência dentro do desvio padrão. Isso é ciência. Então, de regra, essa pessoa que emagreceu dessa forma, ela continua magra, ou ela recuperou o peso, ou aumentou um pouquinho mais. Eu lembro de ter dado baixa do exército
em 95 para 96 e eu estava com mais ou menos 98, 99 quilos. Já tinha chegado de um treinamento que me deu uma estressada. Quando eu cheguei em São Paulo, meu apelido era Ratuna Matata, por causa de comer larva, aquela coisa de sobrevivência. Mas em 3 anos, 3 a 4 anos, eu cheguei a mais de 140 quilos. Não me pergunte como. Tá? Tá, vou contar para você assim como. Eu era chefe de uma equipe de emergência no sábado à noite, no Hospital Benedito Montenegro, em Sapopemba, periferia de São Paulo. E um plantãozinho light só morria um plantão hard morriam 4 a 5 pessoas. Tem países da Europa que não tem esse índice de mortalidade num dia. Era um hospital de São Paulo. Tá bom? Só pra gente entender isso. Saía, ia lá, cansado, tomar um café, tava separado. Eu tomava um café, parava na padaria, comia uma coxinha, um pãozinho francês, 2 pãozinhos francês, um copinho de suco, um copinho de... Suco é saudável, né? Um copinho de café com leite, tá bom, ia dormir. Eu acordava lá pelas 2 horas da tarde já pensando em vida saudável. Lógico. Aí eu ia comprar uma carne para o meu almoço, ia para o mercado. Gente, que carne o pessoal diz que é mais saudável? A branca ou a vermelha? Eu comprava, lógico, a carne branca. Comprava a carne branca. A carne branca, então eu comprava um franguinho assado para o almoço. Então um franguinho assado para o almoço, só eu, não é nada sem 4 pãozinhos francês para fazer o lanche. Porque a maionese, ketchup, mostarda já tinha em casa. Agora, o que acompanhava esse franguinho assado? Um refrigerante de 2 litros. De que tipo? Era uma Coca-Cola. Não existia Diet ainda, era Coca-Cola Light. Não, era Coca-Cola Light. É um ciclo, pessoal. Não existe forma mais rápida de ter prazer que comer, mais rápido que sexo, compra qualquer coisa. E seu cérebro identifica isso. Aí o que acontece? A partir daí, a partir desse momento, tudo muda. O Kleiner está fazendo um depoimento muito importante, eu conheço. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Então, o que acontece nesse processo? O que acontece nesse processo? Você come, eu brinco lá, você tem lá o sorriso. Porque quando a gente come, está tendo prazer. Não venha dizer para uma pessoa que não dá prazer, dá um prazer do cacete isso. Agora, não é a mastigação, a comida, é o comer que dá prazer. Ok? Vamos pensar nisso. Agora, vamos pensar o que acontece. Depois que a pessoa come, o que acontece? Ela vai sentindo mal, não tenho disciplina, sou irresponsável, minha autoestima tá baixa, tá. Aí ela vai, em vez de estar um sorriso, ela vai ficar triste. Se sentindo extrato do cocô do cavalo do bandido. Se você conhece alguém obeso, se você tá com obesidade, você vai entender o que eu tô falando. Aí o que acontece? Isso dura 1 a 4 horas. Depois dessas 4 horas, o seu cérebro fala: oi, tudo bem? Eu vi que você tá triste. Você sabia que tem um jeitinho muito legal de você estar feliz? Vamos lá? Amanhã você faz uma dieta, amanhã você dá um jeito nisso e a pessoa volta para o ciclo. E esse ciclo se continua. Então não é uma questão simplesmente de interromper o ciclo, isso é um processo, é entender o mecanismo, quais são os gatilhos e onde a gente consegue interferir diminuindo isso. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do efeito sanfona. O problema para a maior parte das pessoas não é emagrecer. Estamos na onda do Ozempic. Vocês vão ver a praga da obesidade daqui a 1 ano, 2 anos. Contem essa história para mim. Pode ficar gravado aqui. Por quê? Primeiro que as pessoas estão usando a medicação de forma errada, sem uma indicação específica, pelo modismo. Quem é meu paciente sabe que eu sou muito chato em não mexer em sistemas que
eu acho que a gente pode corrigir estimulando ao invés de... Eu prefiro ensinar a pescar que dar o peixe. Se eu prefiro ensinar a pescar que dar o peixe, olha que coisa curiosa. A gente começa a imaginar de que forma faz isso. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui operar, eu duvido que vocês adivinhem qual era o meu maior medo. Você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você está pesando 135 quilos. Vamos lá, pessoal, escreve para mim. Qual vocês acham que era o meu maior medo? Vou esperar umas 2, 3 respostas para contar para vocês. Fazer igual aqueles programas lá. E no próximo bloco, qual era o meu maior medo quando eu fui fazer a bariátrica? Qual era? Morrer não, não era morrer. Perder a fome? Não, não era perder a fome também não. Meu maior medo era perder o tesão por cozinhar. Eu adoro cozinhar e quem me conhece sabe que eu cozinho muito bem. Aí qual a questão desse processo? É o seguinte, eu lembro de estar com 4 dias de pós-operatório com dreno, meu cirurgião estava por dreno, uma conduta que eu gosto, e eu estava fazendo espaguete à romanesca para minha esposa, tomando aqueles caldinhos de 50 ml. Feliz da vida. Quem convive comigo, já tiveram comigo o Wesley tá aí, o Davi tá aí que convivem, sabe que eu belisco. Mas eu tenho uma grande satisfação em cozinhar. Herança de Dona Geni, minha mãe. Dona Geni gostava de cozinhar. Meu pai gostava de trazer gente, era festa. Por isso é a referência. A gente não fala em festejar, a gente fala em comemorar. Vamos comemorar. Ótimo. Mas qual é a referência? Será que você vai só comemorar ou você vai celebrar, você vai festejar? O que efetivamente você está fazendo? Quando a gente começa a falar do vício, a maior parte das pessoas fala: eu tenho compulsão alimentar. Compulsão escambau. O nome é vício. Compulsão é um termo muito bonitinho para a gente falar. Muito bonitinho. É vício. Alguém fala: fulano tem compulsão por álcool. Fulano tem compulsão por cocaína, por maconha. Não, é viciado. É viciado em comida, entenda. Gente, um dos primeiros conceitos básicos para você reconhecer, ter capacidade de lidar com alguma coisa, é reconhecer o problema que você tem. Eu tive uma paciente jovem, criança, 7, 8 anos, obesa, que foi num profissional e o profissional falou que ela tinha compulsão. Então a desculpa dela comer, ela falou: lógico que eu estou comendo, né, mãe? Eu tenho compulsão. Passou a ser desculpa. O que era um diagnóstico passou a ser desculpa. Então, quando a gente fala do que... Gente, eu lembro que eu tinha operado, eu fiz uma reunião com a minha equipe, uns 8, 9 meses depois, onde estava começando a cair essas fichas. Tá bom? Eu tinha um consultório em Alphaville, no Právida. Právida é um dos prédios mais elitizados da medicina em Alphaville, São Paulo. Não é Alphaville, não é São Paulo, é Barueri, Santana de Parnaíba. Vamos lá. Era 1h30 da tarde, lá tem um dos maiores McDonald's do Brasil. O que aconteceu? Boa noite para quem chegou agora. Eu falei, estávamos em 4 pessoas. Eu falei, tinham 2 andares. Por favor, prestem atenção em quantas pessoas são obesas que estão comendo aqui nesse horário. Porque é história do fast food. Então vamos lá, pessoal. 1h30 da tarde, quarta-feira. Eu queria só que vocês me dissessem em percentual. Quantos por cento das pessoas que estavam comendo no McDonald's a 1h30 da tarde, no primeiro andar e no térreo, eram obesas? Pode chutar, vai lá. Quantos por cento? 10, 20, 30, 40, 50, 60? 60%? Quantos por cento desse grupo que estava comendo
E vou contar uma história aqui que eu só conto no consultório, mas vou contar aqui hoje. O pessoal chega para mim, acho que uns 20%, uns 50%, uns 60%. Como assim zero? Zero. Vocês sabem por que zero? Porque a pessoa não vai pegar a bandeja, ok? Com 3 sanduíches, uma coca de 750 ml, 1 litro, 2 batatas, e vai ficar andando para as pessoas dizendo, lá porque é gordo, depois fala que não come. Sabe onde o obeso tá? No drive-thru. Ele tá no drive-thru, porque lá ele manda o sanduíche para dentro. Beleza. Eu lembro que uma vez eu fiz um pedido de 3 sanduíches no drive-thru que a pessoa olhou para dentro do carro. Eu fiquei com tanta vergonha que eu virei e falei para ela assim, o pessoal em casa tá com fome. Esse é o vício. E eu sei que eu vou ter que lidar com ele o resto da minha vida. Eu sou capaz de dizer para vocês o que eu comi nas últimas 48 horas. Se vocês perguntarem para a Shirley, que logo pesa 57, 58 quilos, e jura por Deus que não está satisfeito com o peso dela. Te amo, amor, mas você sabe que é verdade. Né? Eu discordo. Se eu pesava quase 3 vezes a minha esposa, né? Quando eu paro para olhar um saco de cimento, que às vezes a gente volta e meia está construindo alguma coisa, eu pego um saco de cimento e eu lembro, nossa, esses dias atrás a gente foi fazer um churrasco em casa, aí eu estava carregando na escada para ir para a varanda aqui, um saco de gelo de 20 quilos. Eu falei, nossa, tá pesado esse saco de gelo. Pesado o quê, cara? Deixa de ser frouxo, você ia carregar, se você não tivesse feito nada, você ia carregar 2,5 sacos. De boa. Então você imagina isso se fosse 145. 147, imagina quem tem 180, 200, 250. Um tempo atrás eu estive em Brasília discutindo, é regular, é habitual, por exemplo, no Japão, fazer a antropometria das crianças. Peso, altura. E é muito comum, é normal isso. E eu fui sugerir isso em Brasília, numa reunião com pessoas ligadas à área de saúde. Eles falaram, não, doutor João, mas como? Não pode isso, porque vai estigmatizar a pessoa que está com aumento de peso, que está obesa, que está gordinho. Gordinho é a melhor forma de a gente falar que está gordo. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Se seu filho chegar na escola com o braço roxo, machucado, a escola vai chamar os pais para saber o que aconteceu? Se seu filho chegar da escola machucado, roxo, com uma lesão, com um problema, você vai na escola para saber o que aconteceu? Sim. Agora, por que quando uma criança está obesa, todo mundo tem que fazer vista grossa? Todo mundo tem, ninguém pode falar, reclamar com pai, com mãe. Quando a gente fala que a obesidade é contagiosa, é porque raramente você vai ver pais obesos com filhos magros. Você até vê pais magros com filhos obesos. Normalmente os pais que são mais permissivos querem comprar o sorriso, a alegria e felicidade de seus filhos. Criança está alegre, feliz e satisfeita se você diz sim para ela o tempo todo porque ela quer. E você não está criando uma criança feliz, você está criando um futuro monstro. Você está criando uma criança que não vai saber lidar com rejeição. Você está criando uma criança que não vai saber lidar com as adversidades. Você precisa reforçar a autoestima. Eu te amo. Mas como a gente melhora? Como a gente faz melhor? Então, quando a gente começa a discutir os padrões do vício, como o vício aconteceu, você raramente vai encontrar na literatura, quando você fala de patologias, você vai falar da bulimia, você vai falar da anorexia, você vai falar da compulsão comida, mas é mais ou menos assim, anorexia, bulimia, compulsão por comida. Vício em comida.
Se você não entender que você vai ter que trabalhar com o que eu chamo de emagrecimento cerebral, não adianta. Emagrecimento cerebral não acontece do dia para a noite, é um método contínuo, exaustivo. O paciente às vezes chega para mim, ai doutor Jô, eu queria emagrecer 10 quilos em 3 meses. É possível? Eu falei, mas não sou eu que faço. Por quê? Por que ela não fez antes? Para mim, uma pessoa que tem que emagrecer 10, 20 quilos, esse programa é para ser feito em 10 meses, 8 meses. Lento, gradual e progressivo. Para que não seja o meu remédio ou o meu tratamento, podem ser parte das minhas estratégias, mas que a pessoa possa encontrar o melhor caminho para ela viver melhor. É o que eu chamo do caminho do meio. E olha que nem é o livro do Dalai Lama. Olha que coisa, gente. Vocês acham que se Buda tivesse hoje aqui, ele ia ser tão, olha que coisa, ovacionado? É um gordo, relaxado, displicente, irresponsável. Como um cara que se diz tão espiritual pode ser viciado em comida? É um gordo. É um gordo. É obeso. Obeso mórbido. Passou ali do IMC, longe. Então, entender esse processo é muito importante. Entender que é uma coisa séria. Eu estou começando as lives sobre nutrologias e neurociência, que eu chamo de nutrologia comportamental. Depois siga a gente lá no Insta também, tá? Porque eu vou insistir nesse processo. Quando eu falo para vocês, nos nossos clubes que estão sendo lançados agora, depois entra lá no drjo.com.br/cérebro ou /bem-estar. Um clube para quem tem menos de 50 anos e um clube que tem mais de 50 anos. São abordagens diferentes baseados no mesmo princípio. 3A. 3 As. Atividade mental cerebral, atividade física e atividade nutricional. Porque comer é uma atividade. Se você não entender esses princípios, vocês sabem o que mais compromete o bem-estar cerebral, mental, de uma pessoa com menos de 45, 50 anos? Duas coisas, basicamente. Ou duas. Vou separar em duas linhas de coisas. Estresse e ansiedade, num grupo, e vício em tecnologia. Hiperconectividade. Ricardo está colocando para a gente o Dr. Jô Cérebro. E nesse clube a gente tem e-books, tem uma série de programas, tem eu respondo muitas coisas que surgem na live. A gente trouxe uma coisa inédita para esse clube, para o mercado. Uma coisa, acho que é um... Ricardo, me ajuda. É um prontuário médico digital. Só que esse prontuário médico digital usa um algoritmo para avaliar estilo de vida. Então eu consigo, com a ajuda desse algoritmo, estabelecer um padrão e um score de pontuação para você, né? Onde a gente vai avaliar dados. Então você vai ter 4 parâmetros básicos. Quais são os 4 parâmetros básicos? Cérebro, mente, né? Atividade física, atividade nutrição e estado de humor. E dentro disso, você vai ter laudo, você vai ter orientações específicas no aplicativo. É muito legal. E isso é um laudo médico, é uma ferramenta médica. Então a gente trouxe isso para que realmente eu pudesse, junto com você, trazer... Gente, a internet é fantástica, é fenomenal. Olha a gente aqui. Estou vendo gente de São Paulo, Minas, Paraná... Pará, Brasília, então é muito legal isso. Só que por outro lado, o paciente chega para mim, mas eu li, aonde? Quem disse? Mas foi um médico mais, desculpa, esse médico é quem? Porque houve um tempo em que ser médico era uma referência de credibilidade. Desculpa, mas hoje a gente tem visto umas coisas assustadoras. Eu estava brincando esses dias atrás com um paciente meu. Quando eu fiz medicina, tinham 78 faculdades de medicina no Brasil e 135 milhões de pessoas no país. Quando eu entrei em medicina em 85. Hoje, são 220 milhões de pessoas e mais de 380 faculdades de medicina, com mais de 300 faculdades de medicina em processo litigioso para conseguir licença para operar, para funcionar.
Nós hoje temos quase aproximadamente o mesmo número de faculdades de medicina que tem a China, com quase 1,5 bilhão de pessoas, e os Estados Unidos com mais de 300 milhões. Então, somando 1,8 bilhão de pessoas, tem mais ou menos o número de cursos de medicina que o Brasil, que tem 220 milhões. Então, a gente está certíssimo. Porque medicina, a gente não é simplesmente formar o médico, é quem ensina. Medicina se aprende no leito e com alguém que queira ensinar. Não é porque o cara é um bom médico, ele vai ser um bom professor. Então, voltando à nossa história, por que eu estou discutindo essa questão do vício? Porque quando eu digo isso na nutrologia, quando eu digo isso na neurociência, eu apanho muito e vou agora. E agora eu decidi, quem me acompanha sabe disso, comprar essa briga mesmo. Estou cansado de ouvir as pessoas falarem besteira, como se toda obesidade fosse igual. Não, e vai deixar o shape. Não tem o shape. Mas eu brinco com a minha. Pago 20 fleca, tenho 56 anos, pago 20 fleca agora no chão. Desafio você encontrar aí, num raio de 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 5 tiozão de quase 60 que pagam 20 flexões. Tá? Sempre pode melhorar, sempre, gente. Sempre. Por favor, eu não estou me colocando aqui como perfeito. Estou compartilhando com vocês desafios que eu vivo e coisas que eu procuro implementar na minha vida todos os dias. Mas eu não poderia fazer isso antes porque eu não consegui implementar isso na minha vida. O que faz mais mal? O açúcar realmente é um grande problema. Principalmente porque se você ficar muito viciado no açúcar, você vai ter grandes problemas a médio e longo prazo. Eu lembro de um professor de psiquiatria, de oftalmologia na faculdade, acho que chegou mais ou menos na metade do curso, ele virou e falou, quem acertar essa resposta aqui, tá aprovado. Tá aprovado. Hoje nós temos mais casos de cegueira diabética. Por quê? E o pessoal chutou, a gente chutou tudo que podia. Qual era a resposta? Aumento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais tempo com a doença, por mais estando ela tratada, bem tratada ou mal tratada, mas as pessoas vivem mais. Então tem mais tempo de uma doença que consome o seu corpo, que degenera de alguma forma seu corpo, que lesiona seu corpo, causar danos nos seus rins, nos seus olhos, nas suas artérias. Então, pessoal, eu convido realmente, lento, gradual e progressivo. Esse é o processo. Esse é o processo que sistematicamente eu defendo. Todo obeso que quer emagrecer rápido, ele não está comprometido em implementar um processo de mudança que seja efetivo. Ele quer se iludir. Porque todo gordinho, se pudesse, ele passaria por uma porta, ele abriria a mão de 5 anos da vida dele, só para sair zerado. Ele fala, eu sou uma pessoa magra num corpo de gordo. Eu ouço isso. Eu já senti isso. Eu já disse isso. Hoje eu falo, não. Eu sou uma pessoa que tem um sobrepeso, lidando com os desafios do vício em comida, que sigo com a vida, procuro, tomo minha cervejinha, tomo meu vinho, adoro cozinhar, mas eu tenho que encontrar o caminho do meio. Não é nem fazer nada, o radical, que também não é saudável, nem o outro lado, que é chutar o pau da barraca. Eu não tô nem aí. Vou cantar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai te levar para um lugar legal. Quem não sabe que procura não reconhece quando encontra, gente. Até você reconhecer, eu brinco assim, olha, o que tem naquele armário meu te assusta, mas eu não sei o que tem. Esse é o problema. Quando você sabe o que tem, é mais fácil reconhecer e criar estratégia para lidar com isso. Só que, o que acontece? Não, olha, isso é uma cultura, é um padrão estético. Eu atendo muito no meu consultório pessoas, falei, filho, você não está acima do peso. Mas eu não gosto. Então, você não está satisfeito onde está a gordura. Legal. A gente vai entender, tem algumas coisas que podem ser feitas. Agora, entenda, obesidade é doença. Se você não entender isso, tem pessoas que vão engordar em poucos anos, tem pessoas que vão engordar em décadas.
Essas pessoas não estão no mesmo patamar. O sistema não é o mesmo. Aí eu vejo um bando de cara, alguns médicos, não, porque é só fazer isso que muda, porque tal coisa. Não é tão simples assim. A personalização, a compreensão, e não é simplesmente fazer terapia, pessoal, não é isso que eu estou falando. É entender como lidar com o vício. Se você emagrecer por causa do remédio, você não trouxe para você a responsabilidade. Aí você mexe num programa homeostático de equilíbrio, que quando você para o remédio, ó, o que a gente vai fazer? Os principais países com altos índices de obesidade, tem um país na Oceania, depois você procura lá, Nauru. Nauru foi uma grande exploração, uma ilhinha pequenininha, foi uma grande exploração de fosfato, aumentou muito o padrão, o faturamento, o ganho o rendimento da população, e a população ficou obesa. Você quer assistir um filme muito legal, o Wall-E? É um desenhinho de um robozinho que fica compactando lixo porque o planeta ficou inabitável, as espaçonaves saíram do país, da Terra, e foram para. Só que nas espaçonaves todo mundo anda com cadeira suspensa, cadeira flutuante. Então as pessoas não sabem mais andar. A tecnologia está dificultando as pessoas se comunicarem. Então, temos que entender que a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, ela é efeito colateral do vício em comida. Você levou anos para chegar nesse peso. Anos. E quer resolver em uma semana? Quer resolver em um mês? Quer resolver em 2 meses? Você não está se comprometendo com o problema. Aí não é mais a questão de falta de força de vontade, de energia evolutiva. Olha aqui, a energia da força de vontade chama-se energia evolutiva. Disciplina, determinação. A gente está falando de inteligência comportamental e resultado. Não estou satisfeito em como eu estou me sentindo. Mas eu estou bem gordinho. Duvido que quando você está lá que nem você veio ao mundo, você não fica na frente do espelho esticando para cá, puxando e vai, puxa. Mexe, remexe, procura mais um vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Entendeu? Duvido. Essas pessoas que ficam fazendo apologia. Eu estou bem, estou gordinho, mas estou bem. Isso é gordofobia. É doença. Ninguém fala, eu tenho diabetofobia. Eu tenho hipertensofobia. Eu tenho oncofobia, eu tenho fobia a quem tem câncer, a quem tem diabetes, a quem tem hipertensão. Não, obesidade é uma doença e tem que ser tratado desse jeito. Eu queria ser, mas tem que ser simpático. Não, desculpa, gente. O gordinho é simpático, o gordinho é legal. O gordinho é aquela pessoa que sempre diz sim. Você sempre pode contar com ele. Eu costumo dizer, nunca vá para a Amazônia sem ir com uma pessoa gordinha. Tenha sempre um gordinho quando você se aventurar pela Amazônia. Você sabe por quê? Você não precisa correr mais que a onça, você precisa correr mais que o seu amigo gordinho. Eu já ouvi isso lá. E eu era um amigo gordinho. Faz parte. Então, como a gente não está levando a sério isso? Como a gente não está levando... A obesidade é um problema sério. Assuma a responsabilidade. Ok, não estou bem, preciso de ajuda. Minha esposa estava ao meu lado. Eu, como nutrólogo e neurocientista, chorando na frente do meu cirurgião bariátrico. Desculpa, cara, eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. E eu tinha feito de tudo. Ok? Eu já tinha ido para spa, já tinha feito dieta da moda, dieta sem moda, já tinha tomado remédio certo, remédio errado, já tinha vomitado. Gente, já tinha feito tudo. E como todo viciado, eu tenho controle. Eu não tenho um problema. O que você quer para a sua vida? Eu tenho certeza que o Brasil está entre os países com maiores índices de obesidade do mundo.
Na Amazônia, a nossa estatística, eu tenho 10 pacientes obesos para cada paciente desnutrido, diferente do Nordeste. Mas eu tenho muito mais obesidade no Nordeste, na Amazônia, do que desnutrição. A floresta é rica, o rio é farto. Aí eu estava conversando com o pessoal nessa seca imensa que a gente teve lá. E aí, pessoal, faltou muito peixe? Não, doutor João, há muito tempo não tinha tanto peixe, porque o peixe concentrou em alguns locais. Morreu o peixe. A pessoa que tem que começar o dia... Você imagina uma pessoa que vive como há 2000 anos atrás, sem luz, sem nada eletrônico, sem nada elétrico na casa dela. Então, eu vou falar do tempo de Jesus. É vela, é lamparina, fogão a lenha. E ela todo dia pesca o peixe dela. Vou contar essa história para vocês, para encerrar. Quando começou a pandemia ficou mais grave, a gente fechou todos os deslocamentos entre cidades, a gente fechou inclusive o deslocamento no Rio. Eu estava na Amazônia nessa época. E as comunidades recebiam cesta básica da mineração ou do governo. Vocês sabem qual era o item que as pessoas tinham mais medo de faltar da cesta básica? Ah, doutor João, o arroz, o macarrão, o molho de tomate, o óleo. Não. O sal. Porque o sal era a única coisa que permitia preservar o peixe, porque a pessoa não tinha o dinheiro. Ela podia ter o gerador, ela não tinha o dinheiro para o diesel, muitas vezes. Então o pessoal funciona o gerador lá brinco, né, para assistir novela e ver jornal. Então das 6 da tarde às 10 da noite. Aí as outras 20 horas o freezer fica desligado. Então assim, quem tem freezer lá, funciona assim. Hoje a gente tem mais placa solar, graças a Deus, fotovoltaica. Mas, então, se hoje você está pescando mais peixe, a única forma que você tem de manter esse peixe por 2 ou 3 dias é salgando. Sal. R$1,80 custa o sal. E essas pessoas mais sentiam falta, mais estavam com medo que faltasse, era o sal. Então eu contei para vocês uma história do meu consultório chique de Alphaville, que tinha no lustre, no hall de entrada, maravilhoso prédio. Um dia entre no Právida em Alphaville, só para você ver o lustre feito com cristais de Murano, que é aquela ilha do lado de Veneza, que o pessoal fica soprando os negócios lindos e maravilhosos. Tinha mármore Carrara. E eu contei para vocês da Amazônia. Com todo carinho a quem compartilhou comigo a época do Právida, de Alphaville, eu fui mais feliz e aprendi muito mais na Amazônia. Que gratidão eu tenho a Deus pelo que a Amazônia me trouxe, nos trouxe. Eu brinco muito isso com a minha esposa. Então, eu não estou encerrando a live. Eu espero estar começando um movimento de provocação, de questionamento, para que as pessoas parem de falar coisas, colocar todo gordinho, todo gordo, todo obeso na mesma panela. Ah, eu ganhei peso. Não, você não ganhou peso, você engordou, filho. Você engordou, filha. Porque ganhar é bom. Quando você ganha dinheiro, não é bom? Você ganha um presente. Quando você tem a porrinhação, você fala, eu ganhei a porrinhação. Ah, e perder, quem perde acha. Agora eu vou explicar para você, para encerrar, porque quem perde acha. Provavelmente você já perdeu dinheiro na sua vida, já perdeu o amigo, já perdeu a hora, já perdeu algumas coisas que não foram legais para você. Talvez tenha perdido um ano de escola, de faculdade, sei lá do que. Seu cérebro registrou que perder é ruim. Fato. Quando você diz perder peso, uma partezinha diz lá, opa, como eu recupero? Isso é a base no cérebro do efeito sanfona. Você elimina peso. Você elimina o que é desnecessário. Você elimina essa
carapaça de gordura que você trouxe traz. Poxa, mas por que eu deixei chegar assim? Para, elimina a culpa só vai piorar, e vai piorar porque vai aumentar muito cortisol. Então, meu amigo, minha amiga, eu convido realmente você a nos acompanhar, a compartilhar essa mensagem. Depois a gente vai estar colocando os shorts, os reels, o pessoal vai estar colocando, mas é sério, eu decidi comprar essa briga. Poucas pessoas podem falar o que eu estou falando como eu estou falando. Não só pelo conhecimento, formei em nutrologia no final dos anos 90. A gente começou esse movimento no Brasil. Fiz neurociência início dos anos 2000. Agora, fui obeso boa parte da minha vida. Piadinhas minhas. Eu já entrava numa loja, gente. Sabe quando as maiores alegrias? Eu sabia que hoje, se eu estiver viajando e perder minha mala, eu consigo entrar numa loja e comprar roupa. Porque eu não conseguia. Porque gordo, ele não veste a roupa que ele quer, que ele escolheu. Ele veste. Você chega lá e pergunta: tem o meu tamanho? Eu sempre brinco, eu chegava lá com 130 quilos. O senhor tem o tamanho, a senhora tem o tamanho M? Ela olhava para mim, dava uma geral assim. Como, meu senhor? M de monstro? Para mim, eu. Gordinho é brincalhão, né? Eu ouvi, não emagrece não, Jô, você vai deixar de ser simpático. Tá certo. Meus amigos, vamos pensar que da mesma forma que a magreza é uma doença, a obesidade é uma doença. Só que é uma doença aceita, com o discurso, com a simpatia, até porque ninguém fala, ela é magrinha, ela é magra, nossa, deve estar doente. Ah, ela é gordinho, ela é gordinha. Nossa, tem o rosto tão bonito, mas está com um peso tão grande. Quando você emagrece, ninguém fala para você que você emagreceu. E porque a pessoa que está com muito peso começa a emagrecer depois de eliminar 10 quilos. Começar a história. Mas quando você engorda, nossa, a vida tá boa, você engordou, né? Então vamos entender que a obesidade é uma doença. E a gente tem que começar a tratar ela mais a sério para a gente entender por que o nosso padrão nutricional... Eu estive na Europa estudando obesidade, gente, discutindo isso. Nós não mudamos, meu sobrenome é Forlan Martins, italiano e português. Ai, mas o italiano, o índice de obesidade da Itália é baixíssimo, o índice de obesidade de Portugal é baixo, o índice de obesidade na Espanha, e como aquele povo come e bebe? Como se bebe cerveja na Espanha? Eu associo muito o nosso padrão de alimentação americana, não é só o fast food, é que a nossa alimentação tende a ser processada, ultraprocessada. Esse é um dos nossos grandes problemas, os nossos grandes desafios que têm que ser entendidos. Mas eu desejo a todos um final de semana maravilhoso. Aproveitem, encontrem o caminho do meio, pois eu vou continuar ensinando as regrinhas do Dr. Jô, mas entenda, sua vida, sua escolha. Você não gostou de onde você está, você é capaz de mudar. Sua escolha, sua decisão. Beijão. Tchau, tchau.